Amados, olha o que eu quero dizer para vocês. Tem alguns propósitos, alguns planos e projetos que Deus tem com a gente. Porque na verdade Ele tem projeto e plano com todas as pessoas. E o primeiro deles é o homem chegando ao pleno conhecimento da salvação. É o primeiro deles. É o primeiro. É o mais importante e é o primeiro deles, né? Mas o Senhor, Ele tem projetos individuais para cada um de nós. E muitas vezes nós não nos damos conta do que Deus tem como projeto para a nossa vida. O que é que Deus tem como projeto para a minha vida, para o meu andar com Ele, para o meu caminhar com Ele, o projeto que Deus tem para com a minha casa, o projeto que Deus tem com a minha família, o projeto que Deus tem com o meu trabalho, o projeto que Deus tem com a minha profissão, né? Uma coisa é certa, Deus, Ele trabalha com planos e projetos. Mas muitas vezes, nós de princípio, quando nós nos convertemos, nós não temos essa compreensão, nós não temos esse entendimento, não temos esse entendimento. E esse entendimento vai tomando forma na nossa vida a partir do momento em que a gente vai se ligando com o Senhor, vai se ligando e vai buscando uma aproximação maior com Ele, e nessa aproximação maior que nós vamos tendo com Ele, Ele então gradativamente vai revelando para a nossa vida o querer dEle. A revelação total de Deus não se dá prontamente. A revelação que Deus tem para nós é algo gradativo. É algo que nós devemos permanentemente buscar, permanentemente ir atrás, permanentemente lutar por aquilo. Lutar por aquilo. Quando o Senhor Jesus Cristo escolheu aqueles 12 homens para estar com eles, e como eu disse para os irmãos, algum dia atrás, já está falando com o irmão Joaquim hoje, o Senhor, Ele escolheu 11 homens galileus, 11 homens galileus. O único que Ele escolheu que não era galileu, era Judas Iscariotes. E se nós buscarmos na compreensão, no entendimento, as características de um homem galileu, nós vamos ver o motivo pelo qual Deus os escolheu, 11 deles, iremos saber. E quando o Senhor escolhe esses homens, o Senhor não os escolhe para eles permanecerem da forma como foram chamados para a presença de Deus. O Senhor nos recebe como nós somos, irmãos. Recebe, venha como está. Venha da maneira como você estiver. Aquele que vem a mim, diz o Senhor, de maneira nenhuma eu lanço fora. Mas a verdade é que aqueles que vêm até o Senhor da maneira como estão, eles não vêm para ficarem como eles estão. O Senhor, Ele vai trabalhar a vida dessas pessoas, porque o plano de Deus, para ser estabelecido na vida do homem, tem que haver um trabalhar de Deus. Tem que haver um trabalhar do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, Ele não trabalha com o sol, não trabalha com a lua, não trabalha com os planetas, não trabalha com a terra, não trabalha com a natureza. Ele trabalha com aquele que foi feito à imagem e à semelhança dele. E o homem dá muito trabalho para o Senhor. Muito trabalho mesmo. Muito trabalho. Ai de nós, se Deus desistisse de nós. Porque motivos Ele sempre teve para desistir de nós, para nos deixar. E esses motivos não foram Ele que deu, fomos nós. Nós. Mas o amor dEle é incondicional. O amor dEle excede a razão, excede o entendimento, excede a compreensão. E muitas vezes nós temos o conhecimento
de que não sei por que Deus ainda me recebe, me aceita por determinadas ações que nós temos na vida, por determinadas atitudes que nós temos na vida. Achamos não sermos merecedores da graça e da misericórdia, e não somos mesmo, só que é incondicional. O incondicional não tem aquela palavrinha se você for comigo, não tem isso. Ele nos amou e pronto, acabou, sem condição alguma. Não nos amou porque fôssemos bons ou porque éramos bons. Não nos amou porque merecíamos, não. Ele amou porque Ele quis amar, pronto, Ele continua amando porque Ele quis amar. Mesmo você estando na presença dEle, ou mesmo você caindo da presença dEle, Ele vai te amar do mesmo jeito. Incondicionalmente. Sem nós merecermos. Ele vai continuar nos amando. Mas existe diferença. Quando nós estamos na presença dEle e Ele está nos amando, e Ele está tendo então a oportunidade de resplandecer a glória dEle na nossa vida. Ele continuará nos amando, nós afastados dEle, só que Ele não vai poder manifestar a glória dEle na nossa vida. Mas Ele continua nos amando. Você se lembra daquele rapazinho que chegou para ele e falou: "Ô Senhor, qual é o bem que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?" E quando Jesus tratou com ele, ele abaixou a cabeça e saiu da presença do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus o amou. E ele abandonou Jesus, foi embora, mas Jesus continuou o amando. Então, quando Jesus chama aqueles 12 homens, ele já tem algo planejado, projetado para a vida daqueles 12 homens. Mas nenhum deles sabia o que o Senhor ia fazer com eles. Jesus falou para Pedro, João, Tiago, André, que eram pescadores: "Ó, vem após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens." Eles compreenderam aquilo lá? Não compreenderam, não entenderam. Eles apenas fizeram uma coisa: seguiram Jesus. E Jesus foi trabalhando a vida deles para cumprir na vida deles o propósito para o qual Deus os chamou. Jesus chamou: "Vocês vão ser pescadores de homens." E o Senhor fez deles pescadores de homens. Não somente desses 4 que tinham uma indústria de pesca e sabiam muito bem o que era pescar um peixe, né? Os demais também foram feitos pescadores de homens. Todos eles foram feitos. Mas houve um período de tempo para Deus trabalhar até que isso viesse a se concretizar na vida deles. Então nós somos chamados pelo Senhor, amado, e muitas vezes nós não sabemos qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Não sabemos. Não sabemos. Mas uma coisa é certa: Deus, Ele tem algo para fazer conosco. Deus, Ele tem algo para fazer conosco. Ele não vai fazer de mim um Pedro, Ele não vai fazer de mim um João, Ele não vai fazer de mim um Bartolomeu, Ele não vai fazer de mim um Paulo, porque eu não sou Pedro, não sou Paulo, não sou João, eu sou Ayrton. Ele vai fazer do Ayrton aquilo que Ele tem em mente fazer do Ayrton. Ele vai fazer de você aquilo que Ele tem em mente fazer com você. É isso. Então, muitas vezes, nós não temos a revelação exata daquilo que Deus vai fazer conosco. Não temos. Mas sabemos, sim, que Ele não quer que sejamos um crente patinador, que fica patinando no mesmo lugar. Não sai daquilo, sempre aquilo. Não sai daquilo, sempre aquilo. Não sai daquilo. Ele quer deslanchar a nossa vida. E Ele quer deslanchar na nossa vida de uma maneira de nós desenvolvermos a nossa salvação. Irmão, não ponha sonhos na tua vida, coisas assim que às vezes Deus não está nem aí com essas coisas. O sonho de Deus para nós é que venhamos a desenvolver
a nossa salvação. Porque quando eu desenvolvo a minha salvação, eu vou recebendo um conhecimento claro daquilo que Deus fez em mim. E quando eu recebo um conhecimento claro daquilo que Deus fez em mim, eu penso assim: se Ele fez em mim, Ele pode fazer no meu irmão, pode fazer na minha mãe, pode fazer no meu pai, pode fazer na minha família, pode fazer nos meus parentes, pode fazer com qualquer pessoa. Porque o que eu vou falar para essas pessoas não é algo que não está em mim. Eu vou falar algo que está vivo em mim. Algo que é notório em mim. Algo que é verdadeiro em mim. Então, amado, o Senhor escolheu aqueles 12 homens com propósitos definidos. E você pode ter certeza que Ele escolheu você também com um propósito definido. Não para ser igual àqueles 12 homens, né? Não é para ser igual àqueles 12 homens. Eles foram apóstolos. E o apóstolo, a Bíblia fala que é aquela pessoa que viu Jesus, que andou com Jesus, que recebeu autoridade diretamente da boca de Jesus. Esse é o apóstolo. Esse é o apóstolo lá do, né? Mas eu quero falar, usei essa introdução para me falar de uma outra pessoa. Essa pessoa, ela começou a andar com um, mas ele, de princípio, nem sabia por que estava andando com esse homem. Não sabia. Mas ele estava junto, ele estava perto. Você se lembra do caso de Elias e Eliseu, não é? Eliseu andou junto com Elias, não é? E aquilo que Elias era, foi despertando um desejo no coração de ser igual. E a Bíblia fala assim que Deus faz em nós o querer quanto o efetuar. Elias estava pronto para ser arrebatado e o Senhor tinha que deixar um outro profeta, um outro representante, uma outra pessoa, e esse foi Eliseu. Foi Eliseu, não é? Mas não é dele que eu quero falar, é de uma outra pessoa. É de uma outra pessoa, irmão, que ele andou e ele não sabia porque ele estava junto. A Bíblia fala que ele era auxiliar. Auxiliar. Ele era alguém que estava junto de uma outra pessoa, e que era uma pessoa que não despertou nele o desejo de ser igual ao outro. Por quê? Porque ele sabia medir muito bem a distância entre ele e aquele outro lá. Ele sabia muito bem analisar o quão distante ele estava daquele outro, distante na comunhão que aquele tinha com Deus, distante no diálogo que aquele outro tinha com Deus, distante nas revelações que aquele outro tinha com Deus, distante naquilo que Deus fez usando aquele outro. Mas o que ele fez? Ele ficou perto. Ficou perto. Irmão, fica perto de pessoas, irmão. Fica perto de pessoas que despertam o seu espírito para ser igual. Fica perto de gente, irmão. Fica perto de gente que edifica a tua vida, que você olha e você vê exemplo na vida das pessoas. Fica perto de pessoa, amado irmão. Fica perto de pessoa que surja no teu coração, não inveja, mas o desejo de alcançar a plenitude espiritual que aquele alcançou. Ainda que você não consiga, mas lute para isso. Não queira ser igual, porque cada um é cada um individualmente, e Deus fez todos nós diferentes um do outro para a gente ter essa convicção. Eu quero pedir para você abrir a tua Bíblia comigo, lá no 6º livro da Bíblia,
Caiu energia? O que aconteceu aqui, filho? Apagaram-se as luzes. Eu vou ler, dá para mim ler aqui ainda, mas está um pouquinho escuro. Essas lâmpadas aqui não estão acendendo? Olha lá, irmãos. Qual é o sexto livro da Bíblia? Quem? Noel? Josué? Josué. Amém? Josué, o nome dele quer dizer Salvador. Josué. Você viu aquele hino lá? Josué segurou o anjo, amarrou o anjo. Hã? Não é não? Não é? Josué segurou o anjo, amarrou o anjo, não deixou sair. Não é não? É Josué, irmão? Não. Quem foi? Mas vamos falar de Josué. Aqui, Josué, capítulo 1, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, olha o ofício dele, o que ele era? Auxiliar de Moisés. Ele era o ajudante de Moisés. Ele era aquele que quando Moisés, eu estou falando isso, não está escrito, tá bom? Quando Moisés não estava usando o cajado, ele levava o cajado para Moisés. Quando Moisés ia usar, ele entregava o cajado para Moisés. Ele era aquele que levava a pasta de Moisés. Será que tinha pasta naquela época? Suponhamos que sim. Ele auxiliava Moisés. Ele era alguém que permanecia sempre. Quando Moisés entrava na tenda, ele ficava do lado de fora. Quando Moisés ia falar com Deus, lá na tenda, a tenda do encontro. Tenda do encontro, irmão. Tenda do encontro. Arme lá na tua casa a tenda do encontro. Não é para você armar uma tenda lá, mas faça do teu quarto a tenda do encontro. Ou faça da sua sala aquilo que você achar melhor. Faça lá um lugar do seu encontro com Deus. Porque quando Moisés entrava na tenda do encontro, Josué ficava de fora e Josué ficava observando. E Moisés não tinha pressa de sair da presença de Deus, não. Ele era chamado por Deus e ele ficava lá até o momento que Deus encerrava a conversa com ele. Ou até o momento que ele encerrava a conversa com Deus. E o auxiliar dele estava lá, estava perto, estava junto. Estava perto, estava junto. E nos diz aqui, irmão, que o Senhor disse para Josué o seguinte: meu servo Moisés está morto. Moisés tinha morrido já. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém? Que coisa interessante, irmão. Deus, então, ele tinha alguém já escolhido para substituir Moisés. Sabia? E você sabia que Moisés tinha filhos? E que Deus não escolheu os filhos de Moisés
para levar o povo a entrar na terra prometida, escolheu Josué. Escolheu Josué. Talvez porque os filhos não o acompanhassem, porque tem muitos filhos que não acompanham os pais. Tem muitos filhos que não acompanham os pais. Então, o Senhor escolhe alguém que estava acompanhando, estava junto. Alguém que talvez conhecesse Moisés, a intimidade de Moisés com Deus, mais do que a própria família de Moisés. E escolhe esse homem, Josué. E logicamente, meus irmãos, logicamente, olha o que eu vou dizer para você. Quando você conversar com alguém e você perceber que essa pessoa nas coisas de Deus está se mostrando autossuficiente, eu faço, eu não sei o que tem, eu aquilo, você pode ter certeza que esse é descartado pelo Senhor. Pode ter certeza. Irmão, eu sempre fico com a orelha em pé quando converso, e você nunca fala isso para mim. Nunca fala isso para mim. Eu vou dizer agora. E a pessoa vem e fala para mim: pastor, nossa, essa igreja é isso, a igreja é aquilo, e lá, eu jamais vou sair daqui, eu não sei o que tem. Não fala isso, irmão. Não fala isso. Não fala isso. Fique humilde no seu lugar. Fique quietinho no seu lugar. Não fale isso. Porque o próximo a sair da igreja vai ser você. Sabia? Todas as pessoas que vêm falar isso para mim, eu já fico com a orelha em pé. Eu falei: ixi, vai durar pouco. Vai durar pouco. Sabe? Vai durar pouco. Então nunca fale isso. Nunca fale isso. Josué, irmãos, quando o Senhor coloca essa responsabilidade nele, o que ele faz? Não, Senhor, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu não posso. Então, quando ele fala eu não tenho capacidade, está dizendo que eu não posso substituir Moisés. Ele faz uma comparação entre ele e Moisés. Ele sabia quem Moisés era. Ele conhecia a vida de Moisés. Você se lembra, irmão, quando os discípulos começaram a perceber que Jesus os estava escolhendo, eles seriam pessoas que iriam propagar o Evangelho. E quando eles começaram a perceber a responsabilidade que ia vir sobre a vida deles, porque Jesus era o exemplo. Eles olhavam o que Jesus fazia e diziam: nós vamos fazer isso. O Senhor disse: vocês vão fazer além disso aí. Vocês vão fazer mais do que isso. Então um dia eles falaram para o Senhor: Senhor, ensina a gente a orar, porque nem orar a gente sabe. E o Senhor vai colocar uma responsabilidade dessa sobre os nossos ombros? Mas quando nós, irmãos, nos colocamos para realizar a vontade de Deus, quando o nosso coração está aberto para a operação do Espírito Santo, então o Espírito Santo, ele terá liberdade de operar em nossa vida, e nós jamais iremos nos sentir ou tomar qualquer parte e acharmos que somos isso, somos aquilo outro, somos o bom, somos o melhor. Negativo. Quem fala assim está prestes a levar um tropeção e cair, com certeza. Então, quando escolhe Josué, e ele fala para Josué que para ele avisar o povo, Deus está avisando ele para ele avisar o povo. Ele está fazendo com Josué aquilo que ele fazia com Moisés. Falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Ele começa a falar com Josué agora, para Josué falar para o povo, para que o povo
se preparasse. E é interessante uma passagem aqui, irmão, onde o Senhor fala assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Todo lugar. Não pense você que todo lugar que você vai colocar o pé, Deus vai dar para você, porque não vai. É uma interpretação errada que muitas pessoas fazem. Porque eu não sou do povo de Israel, não sou Moisés, nada. Porque ele está dizendo ali, aonde ele colocar a planta dos pés, mas o Senhor tinha um direcionamento para eles que era dentro da terra prometida, não era fora da terra prometida. Aonde dentro da terra prometida eles colocassem o pé, ali seria deles. Mas o Senhor não prometeu fora da terra prometida. Porque fora não há promessa. Fora não há promessa. E o Senhor demarcou o lugar. Olha aqui que o Senhor fala. Ele diz assim, ó: seu território se estenderá do deserto ao Líbano. Ponto. O seu território vai ser do bairro São Geraldo até o bairro Chapadão. Delimitou. Onde você colocar os seus pés, aí será vosso. Mas fora daí eu não estou te dando. E nem estou te enviando para lá. E nem estou te mandando para lá. Então ele fala: e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Pronto. Ele demarcou o lugar. Está tendo uma polêmica no Supremo, no Congresso, e o Supremo não quer aprovar a demarcação das terras indígenas. Né? Estão delimitando o lugar que pertence aos indígenas então, aonde marcar é seu, fora dali não é. Então o Senhor está falando para eles aqui: aonde colocar a planta do seu pé, nessa demarcação, vai ser vosso. Vai ser vosso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Josué, irmão, mesmo o Senhor dizendo para ele: olha, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E o Senhor dirige essa palavra para ele, e o Senhor vai encorajando-o. E por que o Senhor vai encorajando-o? Porque a batalha seria ferrenha. Eles não iriam conquistar a terra assim na maior facilidade. Deus me deu, e porque Deus me deu, não vai ter oposição nenhuma. Como não? Deus deu a nós a salvação em Cristo Jesus. E nós não temos oposição nenhuma tentando nos impedir de alcançar a salvação eterna, o céu de Deus. Não tem? Você não tem luta o dia inteiro. Você não tem dificuldade o dia inteiro. E às vezes você fala assim: eu não vou nem mais na igreja porque não melhora em nada. Ô irmão, antes você ia para o inferno, agora você vai para o céu e não melhora nada? Antes o seu destino estava traçado, que era o inferno. Era o inferno. Agora o Senhor te dá o céu e você acha que você vai ficar um bibelô. Não vou mais na igreja porque eu estou passando e não vou mais na igreja porque não estou mais lá. O que é isso, irmão? O que é isso? Você acha que é de graça o que Deus te deu? De graça para você. Você tem que pagar o preço para permanecer na graça do Senhor, na salvação que o Senhor te deu.
mas permanecer. Enfrentando as guerras, enfrentando as lutas, enfrentando as dificuldades, porque aquilo que Deus te deu é tão precioso, que Satanás incessantemente tenta roubar de você. Se não fosse precioso, você acha que ele ia se importar com você? Você acha que está indo para o céu, que belezinha, está indo para o céu. Não, irmão. Não. Você é um guerreiro, irmão. Você é um batalhador, você é um lutador, você é alguém que enfrenta as lutas, dificuldades, mas o teu Deus garantiu estar com você da forma que nosso Deus prometeu para Josué que estaria com ele. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, ele disse aqui. Não vou. Ele está incentivando Josué, porque ele sabia que Josué ia enfrentar duras, ele ia ser o líder daquela nação, ele ia fazer aquele povo entrar na terra prometida, e lá na terra prometida manava leite e mel, mas tinha muita gente ocupando aquele lugar. Ninguém quer o deserto não, gente, ninguém quer o deserto não. As pessoas, eles querem terra boa, terra boa. Terra boa, ninguém compra deserto não, irmão, ninguém se importa com o deserto, ninguém se importa com aquilo que não vale nada não, ninguém se importa, não. E aqui, amado, olha aqui, ele falou para Josué aqui, assim como estive com Moisés, estarei com você, rapaz, eu nunca o deixarei, nunca te abandonarei, só te digo uma coisa, seja forte e corajoso. Irmão, para que você precisa ser forte e corajoso? Para quê? Se você não vai enfrentar nenhuma dificuldade? Não, irmão. Nós precisamos ser forte e corajoso, porque o Senhor sabe que haverá muitas situações, muitas dificuldades, muitas lutas, muitas coisas que vão vir querer vir sobre nós e vai tentar nos desanimar, nos aborrecer, nos chatear. Vai tentar. Mas o Senhor está dizendo para você, está dizendo para mim, continue sendo forte e corajoso. Continue sendo forte e corajoso. Continue sendo forte e corajoso. E ele diz o quê? Porque você, sendo forte e corajoso, você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. E aonde você vai encontrar essa coragem? Aqui. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Com o propósito qual? Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não seja um desviado, não ande para a esquerda e nem pela direita. Permanentemente, Hebreus 12:2, olhando para Jesus, permanentemente, perseverantemente, olhando para Jesus. Então, você vai ser bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando você observa a palavra de Deus na sua vida,
Você mesmo faz os seus caminhos prosperar. Você mesmo faz seu caminho prosperar. Né? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? É uma ordem. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? O Senhor estará com você por onde você andar. Mas, porém, contudo, há necessidade de você guardar o livro da lei e você dirigir a sua vida fielmente conforme a tudo aquilo que nele está te direcionando. Então, teu caminho vai ser uma bênção. Glória a Deus.